Você é viciado e nem sabia. Todo mundo tem pelo menos um vício. É só questão de procurar. Estamos sempre cercados de drogas, e a única diferença é que algumas são mais socialmente aceitas do que outras. Não acredita? É só pensar na pornografia, algo tão presente na vida de muitas pessoas que se tornou banal. O vício em pornografia se refere a uma pessoa que se torna emocionalmente dependente da pornografia a ponto de interferir em sua vida diária ou nos relacionamentos. E infelizmente é algo bem comum. Embora seja um assunto controverso, com algumas pessoas sugerindo que não é uma condição real. Alguns profissionais da saúde e conselheiros acreditam que a pornografia em si não é problemática, mas tem potencial para se tornar problemática, dependendo do ponto de vista da pessoa ou do seu parceiro. Uma pessoa viciada em pornografia pode descobrir que sua vida sexual está se tornando menos satisfatória, gerando problemas de relacionamentos, ou faz com que a pessoa se sinta menos satisfeita com o parceiro. Em casos mais graves, uma pessoa pode se colocar em risco apenas para satisfazer o vício, como assistir no trabalho, e podem passar a ignorar outras responsabilidades. Essas pessoas veem pornografia cada vez mais extrema para obter a mesma liberação que a pornografia menos extrema já oferecia, como acontece com um adicto de outras drogas. Elas se sentem frustradas ou envergonhadas depois de ver pornografia, mas continuam a fazê-lo porque não conseguem parar mesmo quando querem, pois usam pornografia para lidar com a tristeza, ansiedade, insônia e outros problemas de saúde mental. Um estudo de 2017 da Trusted Source mostrou que havia mudanças consistentes nos cérebros dos participantes que eram viciados em pornografia. Os pesquisadores descobriram que o cérebro dos homens com esse problema reagiram de forma diferente às imagens eróticas mostradas nos estudos. Acessar pornografia é fácil e pode exigir muito menos esforço do que interagir com um parceiro. Para alguns, isso pode contribuir para um ciclo doentio em que a pornografia causa problemas no relacionamento, levando a pessoa a depender ainda mais da pornografia para obter satisfação sexual e escapar dos problemas de relacionamento. Mas nem todas as pesquisas apoiam a noção de que a pornografia vicia, sob o argumento de que muitos estudos foram mal elaborados ou tendenciosos. Os autores alertam que poucas evidências sustentam uma relação causal entre o uso da pornografia e seus supostos efeitos prejudiciais. Em vícios padrão, o cérebro mostra aumento de atividade quando expostos à substância viciante, mas os participantes em questão, em vez disso, demonstraram uma diminuição de atividade cerebral ao olhar para os estímulos. Isso sugere que o modelo típico de dependência pode não se aplicar, embora ainda não haja nada conclusivo para ser dito a respeito. É importante notar que algumas pessoas que afirmam que a pornografia causa dependência podem se opor totalmente à existência ou ter ideias muito rígidas sobre a sexualidade saudável. Por exemplo, eles podem acreditar que um relacionamento heterossexual monogâmico é a única saída apropriada. E aí, você tem alguma opinião sobre esse assunto polêmico? Escreva nos comentários e já aproveita para curtir o vídeo. Se inscreva no canal e ativar o sininho de notificações. Ok, você pode ser alguém que consome pornografia ou pensa que essas pesquisas são mesmo tendenciosas. Mas se você consome açúcar, também pode ser viciado sem saber. Alguns estudos sugerem que o açúcar é tão viciante quanto a cocaína, e muitas vezes as pessoas gostam da liberação de dopamina que o açúcar traz. Semelhante a outras compulsões ou vícios comportamentais, o vício do açúcar é um risco especial para pessoas com mau humor, ansiedade e estresse. As pessoas podem começar a desejar açúcar para equilibrar irritabilidade, fraquezas emocionais e outras condições. Eventualmente, há pouco controle sobre como evitar alimentos açucarados, e desenvolveu-se um vício em açúcar que é alarmante nesse momento de capitalismo pós-industrial. A ansiedade e o desejo por açúcar têm uma relação direta. Transtornos alimentares como compulsão alimentar ou anorexia ocorrem por razões subjacentes. Muitas vezes, a pessoa que sofre de tais distúrbios está lutando por razões psicológicas e emocionais. Ao contrário de muitos outros transtornos por uso de substâncias ou compulsões comportamentais, o vício em açúcar costuma ser fácil de detectar. Os sinais mais claros de dependência do açúcar envolvem o consumo de grandes quantidades de alimentos ou bebidas carregadas de açúcar. As pessoas adictas por açúcar podem até falar sobre o desejo de açúcar após experiências de vida estressantes ou irritantes, o que claramente é um problema e um ciclo vicioso.
Aqueles que recorrem ao açúcar para lidar com questões emocionais têm maior probabilidade de se tornarem viciados. Outras indicações de dependência de açúcar para alívio emocional são ganho de peso e dificuldade de se concentrar nas responsabilidades diárias. Um aspecto particularmente preocupante do vício do açúcar é a compulsão alimentar. Comer compulsivamente é comer muito e rápido demais, seguido por sentimentos de culpa, vergonha e nojo. Isso pode incluir um foco em doces para o mesmo efeito da ingestão excessiva de alimentos não açucarados. É fundamental lembrar que a comida, especialmente o açúcar, é uma solução de curto prazo para as condições emocionais. E se você ou alguém está lutando contra a depressão e usando a comida como muleta, considere a possibilidade de terapia ou reabilitação. O problema é que, como qualquer outra droga, o açúcar pode causar abstinência em alguém que para de consumi-lo abruptamente, causando irritabilidade, nebulosidade, mau humor e baixa energia. Tragicamente, muitos optam por voltar a comer alimentos açucarados para a liberação de substâncias químicas no cérebro. Uma alternativa muito melhor é fazer uma troca alimentar, em que o usuário de açúcar troca doces não saudáveis por opções naturais e saudáveis para se reabilitar. Seus cafés da manhã são regados com café e você não consegue terminar o dia de trabalho sem uma pausa para recuperar as energias com a bebida preta? Temos más notícias. O vício em cafeína é o uso excessivo e prejudicial de cafeína durante um período de tempo, de forma que ela tem efeitos negativos em sua saúde, nas interações sociais e em outras áreas da sua vida. É claro que o café pode ter efeitos positivos na medida certa, mas não podemos negar seu potencial viciante. Embora raro, já houve casos de overdose de cafeína, e mesmo assim, essa é a droga mais usada em todo o mundo. A cafeína tem vários efeitos no corpo que são potencialmente prejudiciais à saúde. Houve associações de cafeína com aumento da pressão arterial, alterações do ritmo cardíaco e maior riscos de osteoporose. Ela também pode diminuir sua saúde por perturbar seu sono se for consumida dentro de 6 horas antes de se deitar. E quando você não dorme, fica mais difícil funcionar com eficiência durante o dia. Como a cafeína é um estimulante, consumir muito pode causar um conjunto de sintomas associados à estimulação do cérebro e do sistema nervoso. Durante uma crise de abstinência, os viciados em cafeína podem sentir tontura, dor de cabeça, coração acelerado, nervosismo, falhas de memória, tempo de reação mais lento e problemas de sono. Esse tipo de vício pode até se sobrepor ao vício do trabalho, pois algumas pessoas usam os efeitos estimulantes dessa substância para ter um melhor desempenho e, como acontece com todos os vícios, os efeitos prazerosos da cafeína às vezes também podem mascarar outros problemas. A falta de energia e a depressão podem estar subjacentes ao vício da cafeína. Ok, mas então, por que isso acontece? Um vício é mais do que apenas um interesse intenso por algo. É uma condição médica que altera o cérebro e o corpo e faz com que a pessoa se sinta compelida a continuar usando uma substância ou a participar de uma atividade, mesmo que isso possa causar danos. A maioria das pesquisas sobre o vício sugere que ele ativa regiões do cérebro associado à motivação e recompensa. Especificamente, o vício altera o sistema de dopamina do corpo. Quando uma pessoa com dependência inicialmente usa a substância ou se engaja no comportamento, ela recebe um fluxo intenso de dopamina, causando sensações de prazer e de recompensa. Com o tempo, seu corpo pode produzir menos dopamina e depender da substância ou comportamento para sentir o aumento de dopamina. O vício afeta também outros aspectos do cérebro, mudando constantemente e tornando cada vez mais difícil para a pessoa evitar a substância ou o comportamento que causa dependência. Sendo assim, é muito importante estar atento aos seus hábitos para saber qual vício tem te prendido. Não tenha medo de pedir ajuda e não subestime os pequenos vícios do dia a dia, porque eles podem ser tão nocivos quanto qualquer outro.